Boa noite, meus queridos irmãos. Um pouquinho de atraso, estamos começando mais um estudo bíblico, a nossa série sobre os Dez Mandamentos. Depois de alguns ajustes nos nossos cronogramas, estamos mais uma vez voltando à nossa série. Já caminhamos bastante aqui por 4 mandamentos, aquilo que nós bem sabemos, né? A primeira tábua das leis, com os 4 mandamentos, que fazem referência ao nosso relacionamento com Deus, e agora passaremos àquela que é conhecida como a segunda tábua das leis, dos 6 últimos mandamentos que são relacionados ao nosso próximo, né? A nossa vida com o próximo, diante do próximo. É claro, sempre diante de Deus, mas diante do próximo também. Uma boa noite a todos aqueles que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos, e nós vamos então começar o estudo desta noite. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, e nós vamos ler do verso 20 ao verso 23. Provérbios 6, do 20 ao 23, é o nosso texto de partida hoje para o nosso estudo bíblico sobre o quinto mandamento. Vamos ler então a palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho de vida. Até aqui a palavra do nosso Deus. Muito bonito esse texto que faz menção à necessidade que os filhos têm de ter sempre consigo, diante de si, os mandamentos do pai, da mãe, as orientações para que, então, a sua vida seja repleta de bênçãos, mas que também, por meio dessa instrução, os filhos possam caminhar, seguir. Daí a importância dos dois lados, né? Dos pais na vida dos filhos e dos filhos na vida dos pais. Nós vamos orar e dar sequência ao nosso estudo. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos, por mais este dia, ó Pai, que estamos estudando a tua palavra. Obrigado porque o Senhor esteve conosco durante todo o dia de hoje e durante toda a semana que já está acabando. Te agradecemos, ó Deus, por tua companhia constante e te pedimos que agora o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, a tua santa palavra. E como filhos obedientes, como filhos atentos, queremos ouvir as tuas instruções e praticar, ó Deus, sabendo que a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, hoje, portanto, estamos estudando o quinto mandamento. O quinto mandamento que está lá em Êxodo, capítulo de número 20, no versículo, a partir do versículo 12. Eu vou pedir aos irmãos que abram lá as suas Bíblias e nós, assim que estivermos com o texto apostos, vamos recordar aquilo que estudamos no nosso último encontro sobre os 10 mandamentos, quando terminamos, né, o nosso estudo sobre o quarto mandamento, o dia do Senhor. Então, Êxodo 20, versículo 12, está aí o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos recordar o que nós aprendemos no nosso último encontro sobre os 10 mandamentos. E nós
de maneira resumida, passamos pelo seguinte entendimento da palavra. Precisamos considerar o quarto mandamento à luz de sua completude revelada nas Escrituras Sagradas. Somente assim estaremos livres das influências danosas que nos fazem desprezar o dia do Senhor. Lembrando sempre de que o dia do descanso é uma antecipação do descanso final para o povo de Deus. E nós conversamos, nos nossos 2 encontros sobre o quarto mandamento, acerca desta preciosidade, que é para nós esse dia de descanso. Uma das motivações para que nós, no domingo, nos dediquemos ao Senhor, a sua obra, a compreensão da sua palavra e o viver da sua palavra, é saber que a cada domingo nós podemos desfrutar de uma das antecipações do dia final, onde estaremos com o nosso Deus em novos céus e nova terra. Então, essa deve ser a nossa motivação. Recordando, então, o que nós estudamos no nosso último encontro, vamos avançar. Nós já lemos Êxodo 20, versículo 12, e lá está o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E aí eu coloco, esse destaque à esquerda. O mandamento nos chama a honrar, e é o primeiro mandamento com promessa, como nos ensina o apóstolo Paulo. Ao longo do nosso estudo, nós vamos observar este ensino do apóstolo Paulo também, lá quando ele escreveu aos Efésios, a sua carta no capítulo de número 6. Como de costume, eu também estou posicionando os irmãos nos nossos símbolos de fé. Onde é que os irmãos podem ter um estudo mais aprofundado sobre o quinto mandamento? No breve catecismo, entre a pergunta 63 e a pergunta 66, e no catecismo maior de Westminster, entre a pergunta 123 e a 133. É importante que, como todos os outros mandamentos até aqui, os irmãos separem um tempo para durante a semana, contar a semana em dias, contando daqui até o nosso próximo encontro. É importante que os irmãos separem um momento para pesquisar, porque essas perguntas têm aplicações mais extensas das que nós faremos aqui hoje, inclusive. Veja só que no Catecismo Maior são um período de 10 perguntas e respostas somente para este mandamento, e vale a pena conferir ali e aprofundar-se no quinto mandamento. Avancemos então, irmãos, para observar o quinto mandamento ao longo das Escrituras Sagradas. Eu separei aqui textos-chave. Há outros textos onde, inclusive, eles são mencionados, mas esses aí são textos-chave, onde nós podemos lidar com o ensino das Escrituras acerca do quinto mandamento. Então, a começar lá de Êxodo 20, verso 12, que nós lemos, quando a primeira instituição, por assim dizer, do mandamento, suas aplicações que o próprio Deus faz, a partir de Êxodo 21, chegando até 1 Timóteo, lá no fim, no Novo Testamento, como este mandamento, como ele é observado nas Escrituras. Então, vamos dar uma olhadinha nesses textos. Nós já lemos Êxodo 22 e vamos ler Êxodo 21, 17. E a ideia é que Deus, quando dá esta ordem, há uma razão que embasa essa ordem. Por que devemos honrar pai e mãe? E aí o Senhor Deus já responde no próprio mandamento: para que se prolonguem teus dias, para que os nossos dias sejam prolongados. E há um irmão que estudou e já ensinou isso às igrejas, os 10 mandamentos, ele ressalta um fator importante deste prolongamento. Não é apenas uma vida longa, por assim dizer, mas uma vida com qualidade, em que os aspectos mais mínimos da vida sejam também observados e compreendidos como vindos das mãos de Deus. Então, para que se prolonguem os teus dias, para que não sejas morto. E a partir do capítulo 21 de Êxodo,
que desonram seus pais, né? O Senhor Deus promete dar a justa paga àqueles que não honram seus pais, a partir aí desse texto de Êxodo 21:17. Vamos ler? Êxodo 21:17, que nos diz assim, observe: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Note que não tem explicações. É direto assim. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Simples. Levítico capítulo 20, versículo 9. E aí a progressão, né, da revelação do Senhor e como o próprio Deus, ao longo da instituição da lei, foi também ampliando o conhecimento, progredindo diante do seu povo o conhecimento sobre sua vontade. Observe agora Levítico, capítulo 20, versículo de número 9. Diz assim: se o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então, note bem, eu vou ampliar aqui para que os irmãos percebam o texto que está embaixo da referência, né? Levítico 29. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe receberá a justa medida pela ofensa. Porque desde o início o Senhor Deus está colocando estas coisas, lembrando bem do que nós entendemos sobre o mandamento, né? Sobre os mandamentos de Deus. São aquelas leis que o Senhor estabeleceu para frear o povo e também para colocar diante deles práticas que eles já realizavam. Nós precisamos compreender que isso é desde a queda, né? Desde a queda de Adão e Eva, que filhos vão se levantando ali contra seus pais, vão desonrando seus pais. E então, à medida em que a lei é estabelecida e agora o povo tem diante de si a acusação, no sentido de que a lei diz não pode fazer isso, e quem fizer é digno, né, de penalidades, o Senhor também vai ampliando o conhecimento do povo acerca dessas penalidades e também acerca da ofensa. O fato, né, de não honrarmos os pais e até mesmo de desonrar os pais, isso recairá sobre aqueles que ofendem, né? A mesma medida. E a razão está posta aqui em Levítico, capítulo 20, versículo 9. Vamos avançar? Deuteronômio, capítulo 5, aqui já na repetição das leis. Observe como alguns aspectos vão tomando outra forma, não de mudança, de novo, gostaria de enfatizar esse aspecto hoje. Não é uma mudança, mas uma progressão, um aumento de clareza que Deus traz diante do povo. Deuteronômio 5, versículo 16, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. No primeiro momento, em Êxodo 20, versículo 12, o mandamento se refere ao prolongamento de dias, né, na terra, né, que o Senhor Deus dá aos homens. E aqui há um aumento aqui daquilo que Deus quer dizer ao povo. Observe, como o Senhor teu Deus te ordenou, referindo-se à primeira instituição, lá em Êxodo 20. E aí, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, duas coisas com propósito, né? São os dois propósitos, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Deuteronômio 27, 16, também esse movimento que nós vimos tanto em Êxodo 20, 12, como 21, 17,
agora também tem em Deuteronômio 5:16 e Deuteronômio 27:16. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Deuteronômio 27:16 diz assim: Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Veja bem, primeiro é a ordem de honrar. Depois, a progressão, né, do entendimento de que o pai e a mãe não podem ser malditos pelo filho, né, amaldiçoados pelos filhos. Né? E agora, em Deuteronômio 27, vem essa expressão: maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. Compreendem como o Senhor Deus vai ampliando o conhecimento do povo sobre a guarda deste mandamento, que tem a ver, sim, com a honra no sentido positivo e tem a ver com a desonra no sentido negativo. O que eu quero dizer com isso, nós já falamos, né, em outros estudos, a ordem é para honrar, e logicamente, o que decorre disso, logicamente, é que eu não posso desonrar. E o Senhor amplia esse conhecimento ao seu povo, dizendo que não é possível que um filho amaldiçoe seu pai, não é possível que um filho despreze o seu pai e a sua mãe. Então, seguindo, né, nesta progressão, vamos observar Mateus capítulo 15, versículo 4, onde o Senhor Jesus faz uso deste mandamento para confrontar os fariseus que estavam tendo uma atitude hipócrita diante dos homens, mas eles mesmos desonravam seus pais. Mateus 15, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Porque Deus ordenou, disse Jesus, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. E aí o Senhor Jesus pega este mandamento e confronta a prática dos fariseus. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aqui havia uma questão de tradição, onde os fariseus também, como que negavam favores aos seus pais, com o objetivo de mostrarem-se ao público realizando obras, né, obras da carne diante de todo o povo, sendo que seus pais estavam necessitados ou poderiam receber favor deste filho, e o Senhor Jesus é duro em dizer, relembrando-os do mandamento acerca de honrar o pai, no sentido positivo, né, honrar o pai e a mãe, no sentido positivo, e também o fato de que as pessoas não podem desonrar, amaldiçoar, desprezar seu pai e sua mãe. Adiante, meus irmãos, gostaria de que os irmãos abrissem Marcos, capítulo 7, versículo de número 10. Aqui o contexto é o mesmo de Mateus, né, o mesmo evento, inclusive, sendo ressaltado pelos dois evangelistas, e Marcos diz assim no versículo de número 10, pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então, a ideia de obedecer pai e mãe no Senhor, porque isso é justo. E essa ideia, meus irmãos, de obedecer pai e mãe, porque isso é justo, fica ainda mais claro no ensino do apóstolo Paulo, lá adiante, em Efésios, capítulo de número 6. Vamos dar uma olhadinha? Efésios 6, do verso 1 ao verso 4. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4.
E assim diz a palavra do nosso Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós já estudamos, né, Efésios aqui, alguns trechos de Efésios na nossa igreja, e percebemos no nosso estudo que essas exortações que Paulo faz, em específico aqui, aos filhos e aos pais, está relacionado à vida cheia do Espírito Santo, lá no capítulo de número 5, quando ele diz: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai ressaltando: maridos, esposas, filhos, pais, servos e chefes, né? E assim por diante. Então, observe que ele vai pegar toda essa estrutura que está montada no Antigo Testamento, em especial, ele faz uso de Deuteronômio 5,16, para dizer, né, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obedecei a vossos pais no Senhor. E aí ele vem com essa ideia, de novo, a progressão divina da revelação de Deus, como eu estou ressaltando hoje, sai deste conhecimento inicial de honra para aos pais e às mães, para a obediência aos pais e às mães. A ideia central é a mesma, honra, né? Mas o que o mandamento, o quinto mandamento nos ensina, meus irmãos, em especial é o aspecto de autoridade, é o princípio de autoridade que Deus tem sobre tudo e sobre todos, e que concedeu aos pais e às mães autoridade em relação aos filhos. Então, os pais não podem ser desonrados, nós vamos falar disso no final. Não podem ser desonrados, porque, em última análise, quando isso acontece, é o Senhor quem está sendo desonrado. É uma autoridade serva, no sentido de que Deus concedeu autoridade aos pais em relação aos filhos, mas a autoridade suprema é do próprio Deus. Assim como Deus criou o homem e a mulher e deu autoridade a eles para que eles cultivassem a terra, como está registrado, por exemplo, no Salmo de número 8, depois os irmãos podem recorrer a este salmo para entender essa relação de autoridade suprema de Deus e a autoridade que ele concede aos homens para que eles também sejam constituídos como extensão da vontade de Deus na vida ou em determinada situação. Mas sobre autoridade, nós falaremos adiante mais um pouquinho. E agora eu gostaria de ler com os irmãos 1 Timóteo, vou aumentar aqui para que fique mais claro, 1 Timóteo 8, 1 Timóteo 1, do verso 1. Opa, vamos lá. 1 Timóteo 1, do 8 ao 11. 1 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 11. Primeira Timóteo 1, do 8 ao 11, assim diz a palavra de Deus. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Eu gostaria de ressaltar o finzinho do versículo de número 9, onde aparecem duas palavras semelhantes, parricidas e matricidas.
E a ideia dessa palavra, sem rodeios, né, é aquele que mata seu pai, seu próprio pai ou sua própria mãe. Então, um patricida é alguém que mata o seu pai e um matricida é alguém que mata a sua própria mãe. Então, veja só como este mandamento tem essa extensão ao longo de toda a Escritura Sagrada e o teor é o mesmo. Honra, obediência aos pais com promessas de bênçãos decorrentes da obediência, mas promessas de maldições em decorrência da desobediência, chegando ao ponto aí de ser contado entre grandes pecados, né? Aqueles que tiram a vida de seus pais, de suas mães, e isso é contra o evangelho, se opõe à sã doutrina, diz Paulo no versículo 10, segundo o evangelho, versículo 11, da glória do Deus bendito. Veja só como é completo e unificado, né, esse entendimento sobre o quinto mandamento em toda a Escritura. É um bom exercício de se fazer, eu, em particular, gosto bastante desses exercícios, os irmãos já sabem, e vale a pena, né, continuarmos a fazer isso ao longo de nossos estudos. Avancemos, meus irmãos, para considerar outras coisas acerca do quinto mandamento. Este é o primeiro mandamento com promessa, que é o fato de prolongamento de vida, de bênçãos, né, na terra que o Senhor Deus nos dá. E sobre isso eu gostaria de refletir com os irmãos o seguinte: a honra aos pais também tem a ver com o reconhecimento das dádivas divinas. Quanto mais gratos, mais honrosos. Esse é um fator interessante. Tem a ver com as bênçãos, com as dádivas que Deus nos dá. E isso já está colocado no mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Já está implícito e também explicitamente colocado no próprio mandamento. Nós precisamos reconhecer que os pais são bênçãos que Deus nos concede. E também nós precisamos olhar ao nosso redor e reconhecer bênçãos que o Senhor Deus nos dá. Aí, então, será mais fácil nós honrarmos pai, mãe e, em última análise, honrarmos o próprio Deus. Observe o destacado no slide, né? Ainda que os pais sejam complicados, um filho jamais poderá se esquecer de quem os recebemos, né? De quem recebemos os pais, ou a quem os filhos foram entregues. E aí vamos ler o Salmo 127, versículo 3, para que nós recordemos de quem nós recebemos os filhos, ou os filhos que nos assistem aí, a quem foram dados, né? E em que circunstância foram dados aos pais. 127, o Salmo, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Meus queridos irmãos, este é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é uma promessa de dádiva, que vem das mãos do Senhor. Então, neste sentido, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Por saber quem somos, no sentido de filhos de fulano de tal e de fulano de tal. Ou, no nosso papel de pais, nós somos pais de fulano de tal, de fulano de tal. E fomos colocados nessa situação por causa do próprio Deus, pela vontade do Senhor. Então, quando nós somos gratos aos nossos pais, nós teremos uma maior facilidade de honrá-los. E isso precisa ser ensinado às crianças pequenas, mas note bem como famílias e filhos, né, filhos e pais que caminharam, ainda que sem instrução bíblica desde o início, né, a instrução bíblica aconteceu no meio de suas vidas, por exemplo, mas
essa estrutura familiar entre pais e filhos, que foi também permeada pela gratidão, tende a ser uma relação mais honrosa. Esse fator é interessante para que nós pensemos, né, e reflitamos sobre ele. A promessa é a promessa de longevidade. Vamos dar uma olhadinha, você está em Salmo, no livro dos Salmos, está pertinho, Salmo de número 144, versos 12, do verso 12 ao verso 15. Que nos diz assim: que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Com largueza, com profusão, com muitas bênçãos, né? Tanto dos filhos, das filhas, dos bens. Essa é a promessa para que é anexa, né, ao mandamento de honrar pai e mãe, para que nós para que nos seja bem a nossa passagem pela terra, essa ideia de longevidade, não apenas de extensão de vida, mas de qualidade dessa vida. E Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Provérbios 3, do 1 ao 10. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja como esta ideia de honra do filho em relação ao pai, ouvindo a sua instrução, retendo em seu coração a instrução do pai, ela é semelhante à honra que todos os homens devem dar ao Senhor. E aqui as promessas estão incluídas, não é? A ideia de saúde para o corpo, saúde para os ossos, não é? Refrigério para a alma e também de bênçãos materiais. Então, este é o primeiro mandamento com promessa, a promessa de longevidade. E eu trago aqui uma citação do nosso irmão Philip Ryken, que já nós temos recorrido a ele e a outros irmãos também, que estudaram os 10 mandamentos ao longo da nossa série. E ele diz o seguinte: Deus sabe como é difícil obedecer a nossos pais. Ele também sabe que as crianças acham mais fácil obedecer quando lhes é prometida uma recompensa. Então, o quinto mandamento vem com a promessa de vida longa na terra de Deus. Essa promessa teve um significado especial para os israelitas. Eles acabaram de ser expulsos da terra da escravidão e Deus prometeu levá-los a um país novo e melhor. Uma maneira de garantir que continuariam vivendo na terra prometida era honrar seus pais e mães na fé. E este comentário é interessante porque ele nos remete àquilo que já consideramos no início do nosso estudo sobre a gratidão.
Lembrem-se de quantas vezes o povo foi desonroso para com Moisés e com Deus, com Arão, né, e com Deus. E sempre essa desonra era motivada pela falta de gratidão. Eles reclamavam, achavam que lá no Egito era melhor, outras vezes falavam que era um desperdício Moisés tê-los tirado do Egito para morrer no deserto, e daí por diante. Então veja como este mandamento está também bem entremeado com a gratidão em nossos corações. Avancemos, meus irmãos, para considerar outras questões interessantes. Eu faço aqui, nesse slide, um resumo bem resumido daquilo que os símbolos de fé tratam, tanto no breve catecismo quanto no catecismo maior. Eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil para os irmãos. Então, honrar, né, é o primeiro mandamento com promessa. Em nossos símbolos de fé, encontramos o seguinte ensino: o quinto mandamento exige a conservação da honra em relação ao próximo. Além disso, pai e mãe são todos aqueles superiores a nós em idade e dons, bem como aqueles a quem o Senhor constituiu de autoridade em todas as esferas da vida. E eu fiz aqui um resumo da resposta da pergunta 64 do breve catecismo e da pergunta 124 do catecismo maior de Westminster. Agora preste atenção como é esta relação, né? Os nossos irmãos ampliam, né, esse entendimento e chamam a nossa atenção para que o mandamento requer de nós a conservação de honra em relação ao nosso próximo também e considera aqueles superiores a nós em idade e dons como nossos pais. Como é que isso funciona? A ideia de conservação de honra em relação ao nosso próximo é que o nosso igual, nosso par, por assim dizer. Aquele que tem talvez a mesma idade ou não está constituído de autoridade sobre nós e nós devemos honra a este irmão. Portanto, a questão de honra e de autoridade é abarcada pelo quinto mandamento. Isso faz com que ele ultrapasse as relações familiares apenas. Os princípios do quinto mandamento podem e devem ser aplicados a todas as esferas da vida, como nós já vimos lá no início do nosso estudo hoje. Então, neste sentido, o que envolve honra ao nosso próximo está abarcado, né, amparado pelo quinto mandamento. E as requisições, por assim dizer, né, as promessas em relação à desonra também estão colocadas ali, em relação ao nosso próximo, nosso par. Mas a ideia de que aqueles que têm dons superiores aos nossos, que têm idades superiores aos nossos, que não sejam da nossa família, são no sentido de serem superiores a nós. E é neste sentido que eles, então, devem ser honrados como pai e mãe. A gente gosta muito de falar, né? Fulano de tal foi meu pai na fé. E nós o honramos por causa deste conceito sobre autoridade e honra que emana deste mandamento e que é, então, distribuído em todas as esferas da nossa vida. Ficou claro isso? Eu espero que sim. Para que nós compreendamos bem quão extensa é a aplicação dos mandamentos de Deus para o nosso viver. Então, neste sentido, pessoas que têm dons e têm idade superior à nossa, por exemplo, né, devem ser considerados como nossos pais, nossas mães. E também, preste atenção, aqueles que são constituídos de autoridade sobre nós. E aqui, meus irmãos, independe da idade. Se foram constituídos de autoridade, devem ser honrados como nós honramos nossos pais e nossas mães. Então, este aqui é um resumo bem condensado daquilo que nós podemos encontrar em nossos símbolos de fé. Avançando, então, em nosso estudo de hoje, Deus é a autoridade sobre todos e instituiu os pais como autoridade no lar. Nós já comentamos isso.
A desobediência aos pais é, em última instância, um ato de desobediência ao próprio Deus. É a submissão à autoridade de Deus que leva a criança a fazer aquilo que lhe é pedido, sem retrucar, sem demorar, sem desafiar os pais. Ontem nós tivemos um encontro do treinamento de pais, né? Estamos baseando o treinamento naquele livro, Desafio aos Pais. E nós estamos falando sobre essa relação de pais e filhos, mas sempre debaixo da relação entre ambos, pais e filhos, com Deus. E nós precisamos praticar isso, meus irmãos. Dizer isso aos nossos filhos. Se nós somos avós aí, avós crentes, dizer isso aos nossos netos, né? E dizer-lhes que, em última instância, quando eles afrontam o pai, quando eles desonram o pai ou a mãe, quando eles cometem qualquer tipo de pecado contra pai e mãe, da mesma maneira que o pecado é pessoal, né? Quando ele faz isso com um amiguinho, com o primo, com alguém da família, ele está fazendo isso diretamente contra o Senhor Deus. Porque foi o Senhor Deus que instituiu aquela família. Foi o Senhor Deus que uniu aquele casal. Foi o Senhor Deus que deu a bênção daquele casal de gerarem filhos e os constituiu como autoridade sobre aquele filho que foi dado. E o Senhor Deus deu aquele filho. Então, é neste sentido que nós precisamos reprogramar a nossa mente, agora numa perspectiva bíblica, e também auxiliar aqueles que estão sob nossos cuidados, no sentido de que, quando a honra é bem executada, segundo as Escrituras, o Senhor Deus é honrado. Mas quando os pais são desonrados, o Senhor Deus também é desonrado. Então, precisamos entender, em especial, que a submissão aos pais, a autoridade dos pais, é, em última análise, uma submissão à autoridade a Deus, né? E que isso vai levar a criança a fazer aquilo que lhe é pedido, sem retrucar, sem demorar, sem desafiar os pais. Avancemos. E aqui eu já estou caminhando para o fim. Vamos usar esses minutos que temos para abordar algumas perguntas que geralmente aparecem, né? Tem outras que eu não listei aqui. Se você até quiser fazer, você pode colocar aqui no comentário do Facebook ou me mandar aqui no WhatsApp. A gente replica aqui, vai pensando juntos. E eu coloquei algumas perguntas aqui. Observe. O que deve motivar um filho a honrar seus pais? E a resposta principal é saber que essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que um filho honre seus pais. E ponto final. Ainda, como eu disse lá no início, ainda que os pais sejam meio desajustados e que só o filho seja crente, por exemplo, né, ou tenha se chegado ao evangelho, ele precisa entender por que os pais devem ser honrados, por que os filhos devem honrar os pais, porque essa é a vontade de Deus. Né? Deuteronômio 5,16 vai nos lembrar disso, né? Honra ao teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou. Essa é a vontade de Deus. Quando nós compreendemos os aspectos de honra, de autoridade e de gratidão, como nós já lidamos com esses princípios aqui no nosso estudo de hoje, aí nós podemos praticar aquilo que o apóstolo João diz em uma das suas cartas: os mandamentos do Senhor não são penosos, e realmente não devem ser penosos, nem aos pais e nem aos filhos. Então, o que é que motiva um filho a honrar seu pai? É a vontade de Deus, saber que essa é a vontade do Senhor. Outra pergunta: quem são esses filhos, né? Quem são? E aí são todos aqueles que têm seus pais vivos. Os casados devem honrar aos pais até o fim de suas vidas, ainda que tenham saído e formado suas famílias.
eles não deixam de honrar seus pais, são autoridade constituída eternamente. Agora há sim aquele vínculo que é diferenciado agora, né? Há um novo núcleo familiar, mas o mandamento ainda se aplica, e é dever, né, do filho continuar honrando pai e mãe, mesmo já casado, né? Isso nós não podemos nos esquecer. Os solteiros devem, além de honrar, obedecer aos pais em tudo, pois isto é justo, como diz lá Efésios capítulo 6. Mais uma pergunta: de quem é a responsabilidade na criação dos filhos? Meus irmãos, vocês já me ouviram dizer isso na nossa igreja, eu vou enfatizar, vou aumentar aqui. A responsabilidade última, a autoridade máxima é dos pais. E eu coloco essa palavra retirada de Efésios 6, verso 4. É a palavra que o Espírito Santo inspirou Paulo a colocar naquele texto, dizendo que aos pais, os homens, que devem instruir seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do lar, a autoridade foi posta por Deus sobre os homens, lá em Efésios 5, 23. As mães, minhas queridas irmãs, são auxiliadoras, verdadeiras extensões da autoridade. Também tem autoridade sobre os filhos, mas a responsabilidade, a autoridade final no lar está sobre os homens, não porque eles escolheram ou porque um sistema patriarcal foi construído sobre eles, mas porque Deus quis assim. Então, as nossas queridas irmãs valorosas são auxiliadoras, extensões da autoridade e do ministério pastoral do marido em casa. Elas também têm este papel, né, autoritativo dentro de casa e pastoral dentro de casa em relação aos filhos, né? Sob esse amparo também e sob a autoridade do esposo. E eles juntos precisam compartilhar isso para que os filhos também entendam este vínculo, né? Essa estrutura familiar bíblica dentro do lar. E chegando ao fim, então, de quem é a responsabilidade na criação dos filhos? Em última análise, a autoridade está sobre os homens e as mulheres. São extensões dessa autoridade e do ministério dos pais. Por fim, meus irmãos, eu quero citar aqui um outro irmão nosso, J.I. Packer, quando ele diz acerca do quinto mandamento, e nós vamos caminhar para o fim do nosso estudo de hoje. Diz assim, vou ampliar aqui. O quinto mandamento tem relevância especial para pais e mães. Nossos deveres familiares são recíprocos. Se os filhos devem obedecer aos pais, obviamente os pais devem dar-lhes a disciplina adequada. Os pais são chamados a dar aos filhos muitas outras coisas além da disciplina adequada. Somos chamados a orar por eles, incentivá-los, aconselhá-los, protegê-los e suprir suas necessidades diárias. Somos chamados a dar um exemplo piedoso, pois, embora as crianças nem sempre ouçam seus pais, elas nunca deixam de imitá-las. Somos chamados a educar nossos filhos, preparando-os para o trabalho de suas vidas, incluindo casamento e paternidade, de acordo com a providência de Deus. O mais importante de tudo isso é que, se as crianças receberem ordens para ouvir seus pais, receberemos ordens para ensinar-lhes as Escrituras e liderá-las na adoração a Deus. Do mesmo modo em que os filhos recebem essas ordens, nós também recebemos ordens do Senhor Deus para instruir os nossos filhos e conduzi-los à cruz de Cristo. Meus irmãos, nós vamos encerrar então o nosso estudo desta noite orando e
você também ainda tem um tempinho aí para fazer a sua pergunta, se achar necessário, se quiser também, e aí nós encerraremos a nossa transmissão. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por mais este estudo, te louvamos, ó Pai, porque cremos no poder que a tua palavra tem de transformar nossa percepção sobre o mundo, de transformar nossas motivações, Senhor, nos levando à cruz de Cristo e a um viver digno. É isso que nós desejamos. E te pedimos que o Senhor nos abençoe nisso. Te louvamos por mais este estudo, este encontro em torno da tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que tu faças das nossas casas famílias fortes, dignas de serem chamadas pelo teu nome, que demonstrem, ó Deus, honra, que exerçam e reconheçam a autoridade e que sejam gratas pela tua providência em nosso meio. Dá-nos uma boa noite de descanso, Senhor, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar a transmissão, eu gostaria de fazer menção desse dia especial para nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o Dia do Diácono Presbiteriano, dia 9 de julho. Então, os nossos irmãos diáconos, sintam-se cumprimentados. Nós gostaríamos de dar-lhes um abraço. Nós temos 2 diáconos eleitos ainda com seus mandatos ativos na nossa igreja, o diácono Wilson e o diácono Tiago Javarotti. Que Deus lhes abençoe e continue a abençoá-los. E é muito bom poder servir ao Senhor juntamente com vocês, viu? Deus abençoe e parabéns pelo dia de vocês, o diácono presbiteriano. Muito bem, não há perguntas, e tendo feita essa deferência, nós queremos encerrar, então, o nosso estudo, a nossa transmissão, mandando um abraço a todos os nossos irmãos, os nossos visitantes, em especial a nossa irmã Bernadette, lá de Suzano, um grande abraço, Deus abençoe vocês, e também aos nossos queridos irmãos aqui da Igreja de Balneário Camboriú. Hoje, quinta-feira, nossa transmissão sempre às 8 da noite, e no domingo, às 9 da manhã, teremos a escola dominical, e às 18 horas, tanto transmissão quanto aí presencial, é a única atividade presencial na semana, domingo às 18 lá na igreja, o nosso culto ao Senhor. Tenham todos uma boa noite, um final de semana abençoados e até mais. Deus abençoe.